Boa tarde a todos. Aqui quem fala é a professora Corrinha Souza. Essa aula vai se dirigir especificamente aos alunos dos nonos anos da Escola Carlos Alberto Medeiros Duarte Sobreira. Como todos nós sabemos, estamos num período de isolamento social, né? Que não são férias, que isso fique bem claro para todos, e a gente não deve perder o foco dos estudos. Então, a gente vai dar início a um conteúdo que é agora do primeiro bimestre, que é a estratégia de resumo, né? A gente precisa muito do resumo em quase todas as disciplinas que a gente estuda. Por exemplo, fazer um resumo para estudar ciências, fazer um resumo de uma matéria de geografia, de história. Então, é um conteúdo bastante importante. Então, que todos tenham essa prática de fazer o resumo. Então, a gente trabalha como resumo usando 3 estratégias, que é a estratégia por meio da seleção, do cancelamento e da generalização. Então, como é que se dá cada uma dessas estratégias para a gente poder fazer um resumo? Primeiro, a seleção é onde são escolhidas as informações essenciais e eliminados os detalhes óbvios do texto. Ou seja, o que são os detalhes óbvios? Por exemplo, você usar uma explicação, isto é, ou uma retificação, ou melhor. Então, essas são coisas óbvias que vão acontecer dentro do texto. Então, a gente vai selecionando dentro desse texto para ir diminuindo e resumindo mesmo. Esse texto fique mais sintetizado, mais compacto. Depois a gente pode usar também o cancelamento. Como é a estratégia do cancelamento? Onde são eliminadas as informações desnecessárias para a compreensão de outras partes do texto. Dentro de um texto, às vezes um texto se torna muito longo porque há várias informações desnecessárias, algumas redundâncias até. Então a gente faz esse cancelamento também, que é uma estratégia de resumo. Depois a gente vem também como estratégia de resumo a generalização, né? Que consiste na substituição de elementos particulares por outros mais gerais que os incluem. Por exemplo, generalizar alguma coisa que está ali dentro do texto, escrita, mas está de uma forma mais ampla, está de uma forma mais, vamos dizer assim, mais longa. Então, a gente substitui alguns elementos particulares daquela frase, daquela oração inteira, e a gente coloca uma frase onde a gente vai utilizar aspectos mais gerais, ou seja, que vai incluir tudo que está dentro daquele período, às vezes tão longo, sem tanta necessidade. E existem outras formas também, né? A sumarização também, onde a gente vai pegar partes de cada parágrafo e vai fazer aquele sumário bem sintetizado. A paráfrase também, né? A gente utiliza pegando partes de parágrafos também, isso é uma forma também de resumir. E eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de um texto. Não vai ficar bem claro, né? Mas é um texto, é um editorial de uma revista. O nome do texto é Tudo Favorece a Pirataria. E, como a gente sabe, os editoriais, eles vêm geralmente em livros e revistas e que eles servem para os próprios editores das revistas e dos jornais, eles fazerem um tipo, como a gente fazia, vamos dizer assim, um artigo de opinião. Eles vão dar, a própria revista, os editores dos jornais e da revista vão dar seu ponto de vista a respeito de um assunto que está em alta. Por exemplo, agora, o que é o assunto que está em alta no mundo inteiro? A pandemia do coronavírus, né, do Covid-19. Então, às vezes, um texto longo de um editorial, de uma revista ou de um jornal, ele pode se tornar bem simplificado. A gente vai utilizar o método de resumo para que o leitor ele tenha mais entendimento daquele texto também. Aqui tem um exemplo, né, de um texto
que está com as partes sublinhadas, onde foram retiradas várias partes que são desnecessárias, ou seja, aqui foi utilizado o método do cancelamento. Algumas coisas que são desnecessárias para o entendimento do texto, elas foram retiradas. Então, o texto não deixa de ter o seu entendimento completo, a sua coerência, mas ele vai estar bem mais sintetizado para o entendimento do público. Então, eu vou deixar uma atividade para vocês. Eu quero que vocês peguem um texto de uma revista, mais especificamente agora com o conteúdo sobre o Covid-19, texto de uma revista ou de um jornal, e que vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer um resumo. Agora, como é que eu quero essa atividade? Eu quero que vocês, não sei como é que a gente vai fazer ainda, né? O texto original, e depois desse texto original, eu quero que vocês façam um resumo, utilizando aí uma das técnicas de seleção, de cancelamento ou de generalização. Ou melhor, eu vou pedir para que vocês façam pelo método de seleção, né? Vocês vão selecionar as informações essenciais que vai ter o texto, deixando as coisas mais óbvias de lado, e que esse texto fique bem enxuto, bem resumido. Então, o objetivo nosso, juntamente com a Escola Carlos Alberto, direção a nossa coordenadora Riane, e com a iniciativa, claro, da Secretaria de Educação, é que vocês tenham um momento de estudo em casa também. Não fiquem apenas no celular para outras coisas, né? Só para entretenimento, mas também o estudo. Próxima aula, vou mostrar um exemplo de um texto esse mesmo texto que eu dei como exemplo aqui, a vocês tudo favorece a pirataria, que é um editorial. Vou mostrar já ele completo, sem ser resumido, e vou mostrar ele resumido pelo método de seleção. E a atividade de vocês é essa, ok, gente? Então, estudo, foque e fique em casa.